Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Júnior, eu sou professor de informática aqui no Estou Preparado e agora, pelos próximos minutos, estaremos juntos aqui, gente, realizando uma revisão, tá? Dentro da nossa semana da ultrapassagem. Então, conto com o seu apoio, conto com a sua presença, tá? Com a sua interação. Deixa aqui nos comentários, né? Qual é o gabarito da questão, o que é que você está achando da aula, tá? O que é que você espera para este concurso. Pois bem, estaremos aqui, né, dentro da semana da ultrapassagem, para você que vai fazer o concurso da Guarda Civil Municipal da cidade de Belo Jardim, ou que vai realizar um outro concurso organizado aí pelo Instituto IGEDUC, beleza? Então selecionamos aqui de forma bem objetiva algumas questões desta banca e estaremos resolvendo, tá? Solucionando aqui de forma prática dentro desse nosso momento aqui. Então, sem mais delongas, né? Vamos lá ao nosso slide. Beleza, gente? Bora lá. Então, estamos aqui com o edital, né? Em um primeiro momento, um edital bem tradicional que cobra os sistemas operacionais Windows e Linux, que cobra os conhecimentos dentro das suítes de escritório, de processador de texto, planilha eletrônica, e também temos a questão, né, aqui envolvendo internet, segurança da informação, né, tudo que a gente encontra tradicionalmente nos concursos, né, organizados para as carreiras policiais ou até mesmo, né, para outros editais que exijam de repente aí a questão de informática, beleza? Então, vamos lá aprender da melhor maneira, né, que é por meio da prática, assim como acontece lá dentro da matemática, né, com o nosso querido Douglas, né? Aqui também vamos ter essa necessidade de realizarmos, né, as questões de forma prática, beleza? Então a primeira questão que foi cobrada no concurso da Prefeitura de Surubim no ano de 2023 nos diz o seguinte, ó: os seguintes valores foram inseridos em uma planilha no Microsoft Excel. Na célula B1 foi colocado o valor 2. Então, ó, vamos tentar representar aqui. B1 igual a 2. Na célula B2 foi escrita a palavra casa. Em B3 colocou-se o valor 3. Em B4 escreveu-se rosa. Em B5 escreveu-se 18%, né? Que aqui apresenta-se como 18.000%, ok? Na célula E1 foi inserida a fórmula conte.num de B1 até B5. Então, ó, vai analisar de B1 até B5. Assim, é correto afirmar que o valor exibido em E1, como resultado da fórmula nela inserida, é 3. Vejam só, aqui estamos dentro de uma função, né, estatística, que vai analisar justamente o número de ocorrência de determinado evento. Agora, qual o evento que está sendo analisado aqui? A presença de números. Quando a gente usa o conte.num, a gente vai analisar justamente isso, a presença de números dentro de um intervalo. E o intervalo em questão é da célula B1 até a B5, até aqui acredito que todo mundo acompanhou. Quando eu olho para esses conteúdos, ó, eu tenho 1, 2, 3 ocorrências aqui de números. Portanto, essa primeira questão do concurso para o cargo de administrador está o quê? Certa, tá? Ou como a banca costuma descrever em seus gabaritos, verdadeiro, tudo bem? Então, a primeira questão aqui envolve já uma questão, né, de suíte de escritório voltada ao Excel. Então vamos lá agora a nossa segunda questão, agora dentro do mesmo concurso, na ordem de prova, que diz o seguinte: o Google Chrome é o navegador mais utilizado no mundo inteiro. Gente, isso aqui é o quê? É verdade, tá? Eu tenho aqui como os principais navegadores
os seguintes, ó. Eu tenho aqui o nosso famigerado Google Chrome, que inclusive é o chamado aqui, é o exemplificado na questão. Tenho também o nosso Microsoft Edge. Temos também o Mozilla Firefox. Mozilla Firefox. Temos ainda o Brave ou Brave, né? Temos também o Opera, que são navegadores aqui atuais, né? E que são cobrados em prova, beleza? São os principais. Destes, o primeiro mais utilizado aqui, ó, dentro desses exemplos, é o Google Chrome, tudo bem? Então ele é o navegador mais utilizado no mundo inteiro, dentro de computadores, contabilizando aí também outros sistemas, tudo bem? Então vamos à nossa questão de número 3, ainda dentro do mesmo concurso, mais uma questão cobrando aí a questão, né, do Excel, que nos diz assim, ó: uma planilha do Excel foi preenchida com os seguintes valores. Na célula A1, então aqui na célula A1, foi escrito o nome João. João. Tudo bem. Foi inserido o valor 1. Beleza, então eu tenho aqui em B1, que é ao lado de João, né, de A1, foi escrito o valor 1. Em A2, foi escrito o nome de Pedro. Então, A2, Pedro. Veja que está embaixo, né, de João. Em B2, foi inserido o valor de 2. Então, B2 igual a 2. Em A3, foi escrito novamente o nome de Pedro. Então, Pedro novamente. Em B3, aqui ao lado de Pedro, foi inserido o valor de 45, tá? Eu não coloquei a ideia do RS, só porque eu quero que você imagine a questão comigo aqui de forma prática, tudo bem? Se na célula B7, ou seja, aqui embaixo, ó, vou ter B4, B5, B6 e teria aqui a ideia do B7, tá bom? Então vamos imaginar B7 aqui. Foi inserida a fórmula soma-se, né? Gente, o que é o soma-se? Eu vou fazer aqui uma soma. Eu vou fazer aqui um momento ali, né, de teste, tá? E vou adicionar, né? Vou adicionar os valores que cumprem com esse determinado requisito. Então eu vou ter uma condição para somar os valores. Todos os valores que alcançarem essa condição serão aí somados. Então eu vou analisar, ó, de B1 até B5, ou seja, de B1 até B5, até aqui. E as palavras, as expressões que apresentem aí Pedro, dentro, né, da ideia aqui do intervalo entre A1 e A5, eu vou somar. Então, ó, eu vou procurar a palavra Pedro dentro aqui da coluna A, tá certo? E na coluna B eu vou realizar a soma. Então, quantas vezes Pedro aparece? Ó? Se você for olhar direitinho, Pedro aparece aqui em A2 e A3. Quando eu somo os dois valores, vai dar justamente 47. Aí a questão continua. Então, essa célula exibirá o valor 47, que representa o resultado da soma dos valores das células B2 e B3. Olha só, é exatamente o que acontece. Ó. A soma de 2 mais 45, né? Dentro de B2 e B3. Portanto, aqui na questão, a gente também tem um gabarito que verdadeiro, tá certo? Então, ó, questão 2, verdadeiro, né? Deixa eu colocar o V aqui. Questão 3, verdadeiro também, tudo bem? Vamos agora à nossa quarta questão, ainda dentro do mesmo contexto de prova de concurso público, tá? Para o cargo de administrador. Então, nos diz o seguinte a questão, ó.
há vários tipos de navegadores que permitem o acesso à internet. Desde navegadores para dispositivos móveis, aí ele explica, para Android ou iOS, por exemplo, para desktop, Windows, Linux e macOS, e outros dispositivos como Smart TVs. O que é que o examinador está fazendo? Ele está explanando, ele está exemplificando aqui para a gente os dispositivos físicos que podem se utilizar eventualmente de navegadores para explorar, né, o conteúdo web, tudo bem? Então, dentre esses navegadores, um dos mais populares é o Mozilla Firefox, que inclusive a gente já conversou aqui, ó, na nossa questão de número 2. Desenvolvido pela entidade Microsoft, que permite o acesso a sites, redes sociais e serviços na rede mundial de computadores. Gente, ó, com calma. Qual é o erro da questão aqui? Por isso ela é falsa. Dizer que foi o Mozilla Firefox, aliás, que o Mozilla Firefox foi criado pela Microsoft, tá? Não é verdade. Na verdade, o Mozilla Firefox foi desenvolvido pela empresa Mozilla, tá bom? Ok? Do mesmo nome. Então, a Microsoft desenvolveu quem? O Microsoft Edge, tá bem? E desenvolveu também o Internet Explorer. Só que foi o que aconteceu? O Internet Explorer ele foi descontinuado, ou seja, ele não é mais atualizado, ele não é mais desenvolvido pela Microsoft, tá bom? Pararam o desenvolvimento desta ferramenta, tudo bem? Então, os navegadores são aí essas ferramentas que oferecem esse acesso, né, ao conteúdo da web, da internet. Vamos à nossa questão agora de número 5, que nos diz o seguinte, gente, ó. Em uma planilha do Microsoft Excel, a célula A1 foi preenchida com o valor 2.345. Então, A1 tem qual valor? 2.345. Na célula A2, foi colocado o valor de 6.781. Na célula A3, é inserido o valor de 5.510. Na célula C1, então aqui ó, tem uma coluna B, B1, aí eu tenho aqui o C1, dentro do C1, foi inserida a fórmula Si, ok? Então, Si, média de A1 até A3 for maior do que A3, aí você vai apresentar apto. Se não for maior, você vai apresentar inapto. Tranquilo esse tipo de questão, né? Coloca aqui, né? Fecha o parênteses e executo a função. Ok. Assim é correto afirmar que na célula 1 foi exibido o valor #div/0, pois o resultado do teste lógico da equação reflete um erro de divisão. Gente, olha só. Não há erro nenhum de divisão, tá bem? Então, essa questão aqui, ela é falsa. Agora vamos entender o resultado. Quando eu somo esses três valores para descobrir a média, porque ó, a função si, ela vai fazer um teste, que o teste é essa primeira parte, tá? Na segunda parte é o resultado se for verdadeiro, na terceira o resultado, né, ou a resposta se for falso. Aqui é um teste, tudo bem? Quando eu descubro a média desses três, nitidamente não vai ser aproximada aí a 5.500. Porque, veja, se eu somo, eu tenho aqui 6, 12 mais 1, 13, vai 1. 1 mais 3, 4, 11, 16, vai 1, 3, 6, 9, né? Mais 5, 14. Então, ó, dá 14.633. Se eu dividir por 3, não vai ser igual aqui, né? Não vai ser igual. Então, vai ter um erro, tá? A média não vai ser
nem igual, nem maior, como a questão queria, ó. Maior, né, do que A3. Vai ser menor. Então, a resposta seria o que aqui? Inapto, tá bom? E não esse hashtag /div. Quando é que acontece esse hashtag /div? Quando você tenta dividir um número por zero, né? Você não consegue, tá certo? É uma das proibições. Vamos agora à nossa questão de número 6, ainda dentro do mesmo concurso, para o mesmo cargo, que nos diz o seguinte, ó. O sistema operacional Windows 10 é uma versão completamente baseada na nuvem. Gente, ó, quando eu falo assim, completamente baseada na nuvem, significa que a ideia, né, do dispositivo físico, a ideia do hardware é justamente o que? Dispensável. É dispensável. Ou seja, eu não preciso de um hardware, não preciso instalar o sistema operacional em nenhum lugar. E isso aqui nitidamente é o quê? É falso, tá bom? Por quê? Apesar do sistema operacional Windows 10 ser baseado na nuvem, ele não é completamente baseado na nuvem, tá bom? Este é o erro. Então, eu acesso a nuvem por meio do Windows 10? Sim. O Windows 10 oferece esse serviço? Sim. Inclusive, o serviço da nuvem, aqui dentro do Windows, é justamente o nosso OneDrive. Anota aí, beleza? Questão agora de número 8. Ó. O sistema operacional Windows 8 introduziu o conceito de menu iniciar em tela cheia. Gente, o Windows 8, e olha que sacanagem, né? Pelo menos é assim que eu julgo o comportamento da banca. Cobrar aí, né, um sistema operacional antigo que ninguém tem acesso mais, né? Ninguém nem utilizou direito esse troço porque não foi lá dessas qualidades, né? Essa é a minha opinião pessoal, não é uma opinião técnica, claro, que você vai considerar para a prova. Então pode fazer esse juízo de valor. Mas veja, cobrar aqui essa questão antiga, né, de um sistema antigo, eu não achei tão bacana. Agora, foi ele que introduziu esse conceito de menu iniciar em toda a tela? Sim, né? Foi ele. Portanto, a gente tem aqui, opa, por que o F? Uma questão verdadeira, tudo bem? Questão agora de número 8. Ó. As placas de vídeo são responsáveis pelo processamento de imagens, vídeos, jogos em um computador e jogos em um computador. Gente, sempre que eu falo em uma placa, você vai entender como um equipamento. Um equipamento que vai ser especializado, né, em algo, em uma função, em oferecer alguma coisa, tá certo? Então, quando eu falo em placa, por exemplo, de vídeo, ela vai oferecer as funções de vídeo, né? O que é que a gente vê como função de vídeo? Olha aqui, ó, imagem, vídeos, né, como o próprio nome já diz, e jogos. Agora, imagens no geral, tá certo? Quando eu falo em placa de rede, eu falo em uma placa que vai ser responsável pela conexão. Pela conexão, né, local, Wi-Fi, cabeada, enfim. Placa de rede vai oferecer o quê? O serviço de rede. E uma placa de áudio? O serviço de áudio. Deixa eu apagar isso aqui porque ficou horrível, né? O serviço de áudio vai oferecer o quê? Tudo associado a áudio, né? Agora, placa de áudio ou, melhor dizendo, placa de som. Então, tudo associado a áudio, né? A questão de execução, né, de som de vídeos, de música, enfim. Tudo isso vai ser desenvolvido aqui pela questão da placa de som, né? Associada à ideia de áudio, tudo bem? Então, não esqueçam, tá? Que placa sempre vai ter essa
funcionalidade. Por exemplo, placa-mãe. Por que é chamada de placa-mãe? Porque é o equipamento em que todos os outros equipamentos acabam se conectando. Tudo bem? Vamos lá para mais uma questão, agora a questão de número 9, ainda dentro do mesmo concurso, tá certo? No mesmo ano, na mesma prefeitura, para o mesmo cargo. Diz assim, ó: o Microsoft Excel permite a importação de dados de outras fontes. Então, eu consigo importar dados de outras fontes, como banco de dados e planilhas externas. Essa funcionalidade do Microsoft Excel é muito útil para quem precisa criar relatórios ou análises com dados que estão armazenados em outros locais. Ao importar esses dados para o Excel, é possível realizar cálculos, criar gráficos e utilizar outras ferramentas de análise disponíveis no software. A importação de dados é realizada por meio de conexões com fontes externas. Isso aqui é o que, gente? Verdadeiro, tá? Essa ideia de importar dados vai estar justamente dentro da guia dados. Beleza? Você consegue aí, sim, com certeza, importar dados que são de outra natureza. Uma outra coisa muito interessante também é a ideia do CSV. O CSV geralmente é um método, né, que a gente utiliza para deixar os dados aí padronizados, tá? Para que você consiga tirar o dado de um programa e colocar no outro que trabalha ali com tabelas. Então, CSV nada mais é do que um tipo de arquivo que permite você trabalhar com tabelas, em que essas tabelas elas serão construídas aí por ponto e vírgula, separadas por ponto e vírgula. Eu só não entendi. Imagine que existe uma tabela com o nome de jogadores ou nome de pessoas, tá? Eu venho aqui e para delimitar essa coluna, essa primeira coluna, eu boto ponto e vírgula, vai ser como se fosse a linha, tá? Nome, idade da pessoa. Então, aqui embaixo eu coloco o nome lá, João, Ricardo, ponto e vírgula, idade, 38 anos. Embaixo, Maria Amélia. Meu Deus, só nome diferente, né? Ponto e vírgula, 65 anos, tá bom? Então perceba que apesar de não termos aqui uma linearidade na questão do ponto e vírgula, ele vem delimitando, separando o nome de idade, tá? Então o CSV ele vai ter justamente essa função. Professor, onde é que eu utilizo geralmente CSV? No arquivo TXT você consegue fazer essa organização. E na hora de importar os dados, você pode utilizar também o TXT, tá? Então, TXT e CSV são dois tipos de arquivos utilizados aqui dentro dessa operação. Vamos agora à questão de número 10, que nos diz o seguinte: o processador é considerado o cérebro de um computador, responsável por executar todas as instruções e operações necessárias para o funcionamento do sistema. Ele é responsável por interpretar o software e transformá-lo em ações físicas dentro do hardware. Portanto, pode-se dizer que o processador é um componente, mais importante, componente mais importante de um computador, uma vez que sem ele nenhum software seria executado. O processador é o componente mais importante, né? O processador é o componente mais importante de um computador. E, gente, aqui, sem medo de errar, é verdadeiro, tá? Chegamos à nossa 10ª questão. E vamos lá. O processador ou a CPU vai ter aqui dentro de sua estrutura a função, como a própria questão diz, né, de ser como cérebro para o nosso corpo. Sem cérebro a gente não consegue fazer nada fisicamente, não é isso? Então a CPU, que é a unidade central do processamento de dados, ou processador, também vai ter essa função, tá? E ele se divide aqui basicamente entre registradores. Temos também a ULA e temos a
o C. Então, eu tenho a unidade lógica aritmética, que vai fazer toda a questão ali dos cálculos matemáticos e lógicos. E a unidade de controle, que vai ter basicamente a função de elo, né, de ligar realmente ali algumas funções, né, alguns recursos dentro do funcionamento do computador, associado também à ideia do sistema, tá? Então, o processador, ele vai ser sim o equipamento mais importante do computador. Sem ele, não dá para utilizar o computador. Assim como a placa-mãe também é o principal componente do computador. Como é que eu vou utilizar um equipamento que não está na placa-mãe? Não há essa possibilidade, tá certo? Tem uma placa-mãe lá on-board, né, que tudo já vem dentro dessa placa-mãe. Tem também a off-board, que eu acabo montando os equipamentos ali, né, as peças dentro, né, acoplando a essa placa-mãe também, tá certo? Mas veja, também é um outro equipamento muito importante, tudo bem? Um outro ponto, antes que eu esqueça, né, de falar, é que a linguagem do processador é uma linguagem binária. Por que binária? Porque o processador só vai entender tudo que a gente consegue aqui experimentar por meio de um computador, por meio de um smartphone, através de 0 e 1. Ou seja, são duas possibilidades, ou é 0 ou é 1. Vários zeros, vários 1s, mas as possibilidades só são duas. Por isso que vem a expressão aqui, bi, de 2, tá certo? Binária é a linguagem aqui utilizada pelo processador. Vamos à nossa questão agora, né, de número 11, tá certo? Que nos diz o seguinte, olha só. No intervalo de células de A1 até A9 no Microsoft Excel, foram escritos os seguintes nomes, respectivamente: João, Maria, José, Ana, Pedro, Kátia, João, Bia e Maria. Se você for olhar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Eu tenho aqui, né, 9 nomes. Tudo bem? 9 nomes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em seguida, a coluna A foi selecionada. E em seguida, o comando remover duplicatas, presente na guia dados, foi aplicado. Assim, é correto afirmar que, após essa ação, na coluna A, restam 8 nomes únicos. Gente, vamos lá. O que seria essa função aqui? Remover duplicadas. Como a própria expressão já deixa subentendido, remover duplicadas vai remover ali as entradas de dados que são idênticas. Quando eu olho a expressão João e a expressão João aqui, número 1 e número 7, elas são idênticas. Logo, apagaria um desses dois tipos de entradas, né? Uma dessas duas entradas, deixando apenas uma, tá bom? Então, no caso, no lugar agora de termos 9, nós teríamos, na verdade, 8 nomes únicos, como a questão ela já deixa claro, tá? Portanto, a questão de número 11 é verdadeira, tá certo? Então, o gabarito é verdade. Questão agora de número 12, mais uma vez, e dentro do mesmo contexto, no mesmo concurso, né? Trabalhamos aí com a ideia de navegadores. Vamos lá. O Google Chrome oferece uma melhor integração com os serviços Google, como Gmail e Google Drive. Gente, olha só. Se foi um navegador desenvolvido pela própria Google, né? Então vai ter com certeza uma integração, uma comunicação, né? Um diálogo melhor com os serviços da própria Google, né? O próprio Gmail e também a ideia aí do Google Drive, tá certo? E outros serviços também, como a proposta lá do Google Meet, por exemplo, tudo certo? Então, todos esses serviços, com certeza, vão se comunicar muito bem, né? Por serem aí desenvolvidos pela mesma empresa, tudo certo? Então, aqui temos também uma questão com o gabarito verdadeiro, sem nenhum problema. Agora vamos à questão
de número 13, que nos diz o seguinte: o monitor é considerado um periférico de entrada, pois recebe informações do usuário através do teclado e do mouse. Gente, bora lá. Ó, o examinador tentou confundir você aí, tá? Quando eu falo no serviço do computador, vou fazer aqui um pezinho para ele, coloco a questão, né, do teclado. Sou um bom desenhista, gente, então peço aí a colaboração de vocês, tá? O perdão. Só estou tentando, na verdade, aí deixar a aula mais intuitiva, ok? Mais fácil. Então, ó, tenho aqui um mouse que se conecta aqui com a nossa torre de processamento. Temos também, né, que vocês chamam de CPU, a gente não pode chamar de CPU, tá bom? É um gabinete, tudo certo? E temos aqui o nosso computador. Gente, para que esse computador ele funcione, eu tenho algumas funções de trabalho com os dados, tá certo? Eu tenho a função de entrada, tem uma função de entrada, tem uma função de processamento, tem uma função de armazenamento e tenho a função de saída de dados. Tudo isso ligado ao quê? Ao funcionamento do computador. Eu tenho periféricos. Por que é periférico? Porque não é centro. E quem é o centro? O centro é justamente o processador, que é a CPU. Então essa função aqui de processamento é desenvolvida pela CPU, tá bom? Então a função de entrada é para inserir dados do processador. A função de armazenamento é para armazenar os dados do processador, que são processados. E a função de saída é justamente a função que tira os dados do processador. Tá bom? É a função de saída. Tudo bem, gente? Então, para inserir dados de um processador, eu tenho a função de entrada. Quem é que faz isso? Mouse, teclado, pendrive também tem essa função de entrada e de saída. Tá bem? Função de saída. Eu tenho um monitor, caixa de som, tudo certo? Projetor. Então, tudo que tira a informação do processador e joga aqui para o mundo externo, para o nosso contato, é o que a gente chama de função de saída ou dispositivo de saída. Tudo bem? Então, aqui na questão 13, quando diz que o monitor é considerado um periférico de entrada, nós estamos aí diante de uma informação inverídica, tá certo? Porque ele recebe informações do usuário através do teclado do mouse? Não. Ele recebe as informações do processador, tá bem? Claro que eu interajo com o processador por meio do dispositivo de entrada, o mouse, por exemplo. Nesse caso aqui, ó, a caneta, né, dentro da nossa mesa, também é uma função de entrada, tá certo? Mas não quer dizer que seja processado aqui, né, na mesa, não. Quem está processando, quem está trabalhando aqui também seria o computador, né, no caso, o processador. Então, o gabarito da nossa questão 13, falso. Questão agora de número 14, né? 14. Diz assim: a memória RAM é responsável por armazenar permanentemente as informações e os dados do usuário. Gente, ó, eu trabalhei agorinha com vocês. O processador, ele não armazena. Quem armazena aqui é quem? É o HD, é o SSD, é o pendrive e outros equipamentos também, né, que são pensados para o armazenamento de informações, de dados, tudo bem? Dizer que aqui o trabalho da memória RAM é armazenar permanentemente está errado, tá? Professor, por que o senhor disse que tinha falado isso aqui em relação à CPU? Porque CPU mais memória RAM vão salvar os dados aqui de forma
temporária. Ou ainda de forma volátil. Como assim volátil? Vai mudar, tá certo? Quando eu apago, eu interrompo o estabelecimento, a alimentação por meio da energia, simplesmente já apaga a informação, já apaga o dado, tá bem? Então, por isso, essa questão aqui, ela também é falsa. Também é falsa. Questão agora de número 15, nos diz o seguinte. O sistema operacional Windows 7 inclui um recurso de reconhecimento de voz integrado à interface. Gente, ó, reconhecimento de voz, não, tá certo? Não há esse recurso aqui nativo dentro do Windows 7, não, tá bem? E mais uma vez, né, deixo aqui a minha crítica à escolha do examinador em relação a sistemas operacionais antigos. Então, se você puder dar uma olhada, dê uma olhadinha, né, nesses sistemas, nas principais características do Windows 8, do Windows 7, tá? As principais. Questão agora de número 16, tá? Que nos diz o seguinte. A placa de som é um componente de computadores que permite a reprodução, a alteração e gravação de áudio. Ela processa sinais de áudio e os converte em som audível por meio de alto-falantes ou fones de ouvido. E, gente, aqui, ao meu ver, tá? O gabarito dessa questão é o quê? É verdadeiro, tá certo? Só que a banca, pelo menos até onde eu tive acesso ao gabarito preliminar, a banca disse que é falso, né? Mas se você for olhar até dentro de sites da própria Microsoft, sites aí de desenvolvedores desse tipo de equipamento, ele tem todas essas funções, beleza? Então, meu gabarito, verdadeiro, tá bom? Gabarito da banca, falso. Eu não consegui, né, verificar se houve retificação ou não quanto a esse gabarito, tá bem? Questão agora de número 17 e você vê, né, você nota agora que já é um outro concurso, ó. Concurso para o cargo de agente administrativo, ainda no ano de 2023, só que agora para a prefeitura de Ingá, tá bem? Que nos diz o seguinte, ó. Tanto o Google Chrome quanto o Mozilla Firefox são navegadores de código aberto, o que significa que seus códigos-fonte estão disponíveis para serem modificados e compartilhados livremente pela comunidade de desenvolvedores. Gente, isso aqui é o que? É falso, tá bom? A questão é muito boa para a gente estudar, para a gente entender o conceito, tá? Realmente há esse conceito de código aberto e quando um aplicativo é de código aberto, esta é a intenção, que a comunidade de desenvolvedores, de pessoas interessadas em programar, melhore esse código, né? Melhore o programa, tá certo? O Mozilla Firefox é um exemplo. Agora, o Google Chrome, não, tá? O Google Chrome ele é um software do tipo proprietário, assim como o Windows, o pacote Microsoft Office. Agora, é importante que você lembre que o Mozilla Firefox, o Mozilla Thunderbird, que o Linux, que o pacote BROffice ou LibreOffice são exemplos de software livre, tá certo? De software que tem um código aberto. Combinado? Anote aí. Questão agora de número 18. O uso de uma rede privada virtual, né, VPN, garante o anonimato e a segurança total da navegação na internet, tornando impossível o rastreamento das atividades do usuário. Gente, olha só, é uma forma de proteção? É uma forma de criptografar? Agora, segurança total na navegação na internet, então protege de tudo, absolutamente de tudo? Claro que não, né? Dizer que é impossível o rastreamento das atividades do usuário? Também não, tá certo? Impossível. Então, nenhum método consegue aí, de repente, desvendar o que você fez por meio da VPN. Não, né? Torna você anônimo, cria um IP
emulado, diferente do real, tá certo? Tudo bem. Agora dizer que, né, é impossível, aí é um exagero, por isso que o gabarito aqui da questão de número 18 é falso. Vamos à nossa questão de número 19, que nos diz o seguinte, ó. A placa-mãe é o componente principal, ó, componente principal do computador que interconecta todos os outros componentes, como processador, memória RAM, placas de vídeo e periféricos. Ela fornece as vias de comunicação e energia para que os componentes trabalhem em conjunto, né? Aqui a gente também pode chamar de barramentos. Gente, questão verdadeira. De fato, essa é a função da placa-mãe, né? Vou deixar aqui no meio, ó. Você vai lá dentro, né, do computador, claro, e você vai conectar teclado. Você vai conectar aqui também a ideia do mouse. Você vai conectar também a ideia do monitor. Você também vai conectar, sem sombra de dúvidas, a ideia da memória RAM e da própria CPU, que é a parte aqui mais importante, né? É o cérebro do computador. Sem ela não tem como você fazer o computador funcionar, beleza? Então chegamos aqui à questão de número 19. Vamos à questão agora de número 20, que nos diz o seguinte, ó. É possível personalizar a aparência de uma apresentação no Microsoft PowerPoint quando impressa. Tá. Então, quando impressa, tem como configurar a configuração da apresentação do Microsoft PowerPoint? Com certeza, ele continua. Por exemplo, na guia Exibir, o modo de exibição de folheto mestre permite ao usuário escolher o desenho e o layout de impressão, como a formatação do plano de fundo, né? Eu acho que seria pano de fundo, e onde os cabeçalhos e rodapés aparecerão. Aí com certeza, gente, sempre que a gente falar em slide mestre, você vai entender aqui que o slide mestre ele vai ser seguido. O mestre não existe para ser seguido, então ele vai ser seguido pelos outros slides. Tudo bem? Então, gabarito aqui da questão de número 20, verdadeiro, tá certo? Ou certo. Questão agora de número 21, que nos diz o seguinte. Os tipos de imagens que podem ser utilizados em um slide do Microsoft PowerPoint são os seguintes. Imagens lineares, imagens do tipo JPEG ou JPG e imagens em 2D. Gente, isso aqui é o quê? Verdadeiro. O PowerPoint ou Microsoft PowerPoint é um editor de quê? De imagens. Então é comum que ele consiga trabalhar basicamente com todo tipo de imagem e também vai trabalhar aí com vários formatos de vídeo. Inclusive, eu consigo transformar essa apresentação aqui de slide em um vídeo. Veja, simplesmente isso. Tudo bem? Então, note que temos todas essas possibilidades. Agora a questão de número 22, que nos diz o seguinte. No Microsoft Office Excel, as células D1, D2 e D3, vamos lá, D1, D2 e D3, uma abaixo da outra, foram preenchidas respectivamente com os seguintes valores: 8, 4 e 3. Para que na célula D5, aqui embaixo ó, teria D4 ainda, na D5 seja exibido o valor 5. É necessário utilizar a fórmula PROC-V D1 até D4. Aí, gente, olha como é complicado. Como é complicada essa questão aqui, né? Não a questão em si acertar, né? Porque é falsa, tá de cara. Mas é complicado dizer que o PROC-V só vai envolver essa ideia da referência. E não é. Vai envolver o valor procurado, né? O valor procurado vai envolver ainda, além do valor procurado, vai envolver a matriz, onde você vai localizar esse valor,
tá certo? Vai considerar o número da coluna e você vai dizer se é verdadeiro ou falso a busca aproximada, tá certo? Porque veja, você vai procurar um valor em um determinado lugar e vai retornar um valor correspondente em outro lugar, né? Em uma segunda coluna, uma coluna diferente da que você fez a procura. Então, quando eu olho aqui para todas essas informações, né, não faz sentido, não vou encontrar aqui o valor 5. Então, questão realmente falsa. Questão de número 23. No intervalo de células de A1 até A7 de uma planilha do Microsoft Office Excel, foram inseridos os seguintes valores, respectivamente: 2, 3, 2, 7, 4, 5 e 6. Na célula E5, foi inserida a fórmula máximo de A1 até A7. Assim, é correto afirmar que o valor exibido em E5 será 7. Gente, ó, vamos lá. O que é a função valor máximo ou ainda a função valor mínimo ou a função mínimo fazem? O mínimo procura o menor de todos. Menor de todos. E o máximo, o maior de todos. Então não fica difícil acertar, né? O maior de todos aqui é o quê? 7. Logo, o resultado vai ser 7 e a resposta é verdadeiro. Tudo bem? Questão agora de número 24. Gente, na questão agora de número 24, temos o seguinte, ó. O protocolo SSL e TSL, né, que geralmente são utilizados aqui no protocolo HTTPS, é utilizado para criptografar dados transmitidos entre o navegador do usuário e o servidor do site, garantindo a privacidade e a segurança das informações, né? Geralmente temos aqui uma espécie de cadeadozinho para indicar, né, a presença do HTTPS, tá certo? Que combina SSL com TSL. Logo, o gabarito da questão, verdadeiro, tá certo? Verdadeiro. Sem medo de errar. Questão agora de número 25. A questão de número 25 nos diz o seguinte: a função estilo de bibliografia no Microsoft Word permite ao usuário escolher o estilo de citação para o seu documento, dentre 3 modelos disponíveis: APA, Adobe e Mila. Gente, ó, primeiro, não há esse Adobe e seria MLA, tá certo? Então, a questão aqui, ela é falsa, tudo bem? Aí vamos aqui, agora, ao nosso Word, tá? Rapidinho. Agora, aqui dentro do nosso Word, a gente tem justamente a guia referências, e dentro da guia referências a gente tem também, né, aqui a seção, né, ou o grupo citações e bibliografia. Quando eu venho aqui, ó, em gerenciar fontes bibliográficas, ou até mesmo na ideia de inserir, eu não vou ter essa possibilidade de escolher. O estilo eu escolho. E veja, eu não tenho só 3 estilos, ó. Eu tenho vários, tá bom? Tenho APA, Chicago, MLA, como eu disse para vocês, SIST, Tubarian, que são maneiras de você organizar aqui, de repente, uma citação ou uma referência dentro de um TCC, tudo bem? Tem dentro aí, né, de um trabalho científico, tudo bem? Bom, gente, aqui, né, nós resolvemos 25 questões da banca Instituto IGEDUC, tá certo? Eu acredito que a gente conseguiu
que a gente conseguiu aqui mostrar para vocês de forma prática, de forma leve, as principais características da banca, né? Você que já vem estudando conosco no Carga Máxima, pôde verificar que é uma banca assim, tranquila, tradicional, gosta vez ou outra de cobrar uma característica muito específica do navegador, gosta, né? Mas acontece, isso é para dificultar, né? Justamente o nosso trabalho aqui, tá? Mas eu estou torcendo por você, tá? Desejo uma boa sorte, que você continue agora nessa reta final, se preparando com o que há de melhor, né? Da melhor maneira. Então, eu preparei um material aqui também de apoio, que tem 33 questões, ou seja, eu separei aqui mais 8 questões que você pode praticar aí, né, na sua casa, tá? Vou pedir para que a equipe coloque aqui na descrição desse vídeo, tudo bem? E veja aí também o seu desempenho nas próximas questões. Mas a banca, ela geralmente trabalha aqui nessas temáticas, tá certo? Quais temáticas? Navegadores, suíte de escritório, aí vai focar muito no Excel e no Word, tá certo? E características gerais dos navegadores, características gerais aí do sistema operacional, tá? Nada tão complexo. Aí gosta também de cobrar, vez ou outra, algumas características envolvendo a parte de hardware, como a gente percebeu em duas provas diferentes, né? Em dois contextos diferentes, em dois estados diferentes. Então, gente, é isso. Meu muito obrigado, tá certo? Boa sorte em sua preparação e conte com o nosso suporte sempre, até o dia da sua aprovação. Valeu!